Paz e graça para você ligado nessa emissora. Estamos começando o seu programa de reflexão, entrevistas e debates de todos os dias. Hoje é aquele dia da semana esperado por muita gente, porque o formato do debate é feito de maneira diferente. Os debatedores irão se inquirir mutuamente com perguntas e respostas a respeito da disputa da identidade das personagens de Apocalipse 11. Nesse capítulo da Bíblia, fala-se sobre duas testemunhas que Deus levantará na grande tribulação para pregar o evangelho de maneira muito eficiente, inclusive com prodígios, sinais e tal, mas as duas testemunhas serão perseguidas pelo anticristo e pelo falso profeta e acabarão mortas. O mundo todo vai celebrar a morte dessas testemunhas, os corpos delas ficarão expostos em praça pública por 3 dias, mas ao terceiro dia elas vão ressuscitar diante dos olhos de todos e serem levadas para o céu. Desde que esse texto foi escrito, lá no primeiro século da era cristã, que há uma especulação a respeito de quem seriam essas testemunhas. Alguns alegam que podem ser Enoque e Elias, porque são dois personagens da Bíblia que foram muito importantes no seu tempo e que não provaram a morte, foram levados para o céu sem morrer. Então eles voltariam para experimentar a morte, que é a experiência de todo ser vivo, né? E depois voltariam para o céu. Outros dizem que isso não basta para identificar as testemunhas. Podem ser, por exemplo, Moisés e Elias, em decorrência da natureza dos sinais e prodígios feitos por essas testemunhas. Outros dizem outras pessoas e as interpretações são muitas. Se perguntassem para você, quem são essas duas testemunhas do Apocalipse, qual teria sido a sua resposta? Está no ar, ou vejam só. Olá! Em nome da Academia Teológica da Graça de Deus, a Agrade, estamos começando mais essa edição do programa Vejam Só. E você já sabe, para concorrer aos presentes que a gente sorteia aqui, hoje são bastante importantes, você deve ir para a página do programa lá na internet, vejamsó.com.br, e votar na enquete. Ao votar na enquete, o seu nome e seus dados ficam no nosso banco, e aí a gente vai fazer os sorteios hoje e no final da semana, usando o seu nome também, você vai concorrer, tá bom? Bom, hoje nós trouxemos de volta 2 campeões aqui do formato de perguntas e respostas, né? Eles já estão mais do que habituados a esse tipo de trabalho e vão conversar sobre a questão das duas testemunhas de Apocalipse 11. Deixa eu só apresentar agora, depois eles vão falar o que eles vão defender. O primeiro deles é o reverendo Antônio Olímpio dos Reis, ministro da Igreja Presbiteriana do Brasil, especialista e aficionado pelos temas da escatologia. Inclusive, ele tem um material que está à disposição de vocês aí pela internet. Reverendo Antônio Olímpio, seja bem-vindo, paz e graça. Graça e paz, meu irmão. Boa noite a você e aos nossos telespectadores. A igreja que o senhor pastoreia fica em Carapicuíba? Primeira Igreja Presbiteriana de Carapicuíba. Qual é o endereço lá, irmão? Avenida General Teixeira Lott, 667, lá ao lado do Hospital Infantil ou Panificadora Viçosa, se eu posso dar essas duas referências. Pode, claro. Aqui o senhor pode de tudo. Opa, obrigado. Há quantos anos o senhor pesquisa escatologia? Estou lendo, assim, dentro da visão amilenista, desde 99. 15 anos já? É. Tá bom. Seja muito bem-vindo, pastor. Muito obrigado. Muito obrigado. Do outro lado, o pastor Carlos Augusto Vailate, da Igreja Evangélica Jaboque, professor de teologia, hebraísta, e que vai pregar lá na minha igreja em agosto. É em agosto, né, pastor? Em agosto, se Deus quiser. Seja bem-vindo, pastor Vailate. Onde fica a sua igreja? Obrigado, Heber. Graça e paz, né? Graça e paz ao reverendo Antônio, que é um prazer muito grande conhecê-lo e poder conversar sobre as Escrituras pela primeira vez com o reverendo. É uma grande alegria. Graça e paz também a todos aqueles que nos assistem, né? Para mim também é um grande prazer estar mais uma vez aqui. Espero que tenhamos aí um debate
abençoada e abençoadora. A Igreja Evangélica Jaboque, ela fica na rua Doutor Vicente Jacaglini, 834, na Vila Alpina, em São Paulo. Mais ou menos na divisa ali entre São Paulo e São Caetano do Sul. Muito obrigado pela presença do irmão. Obrigado pelo convite. A gente vai assistir agora a matéria que apresenta o tema a ser debatido. Vejam só. Em função das mudanças ocorridas na sociedade atual, os pecados da era da globalização estão cada vez mais visíveis. Hoje em dia não é só gula, luxúria, avareza, preguiça. Pecados como o uso de drogas, agravamento da injustiça social, como a miséria espalhada pelo mundo, ou seja, uma geração de pobreza, violência e mais violência, causam um rebuliço, uma confusão na sociedade. Até parece mesmo o final dos tempos com tanta selvageria. Sendo assim, lembramos do livro de Apocalipse, onde muitos têm dificuldades para entender sua fluente linguagem profética, vividas descrições e misteriosos símbolos. Por exemplo, quando falamos no capítulo 11 de Apocalipse, percebemos não só os desastres, mas sim a forma viva da missão da igreja no mundo. Sua proteção, proclamação, perseguição. E darei poder às minhas 2 testemunhas, e profetizarão por 1260 dias, vestidas de saco. Essas são as 2 oliveiras e os 2 castiçais que estão diante do Deus da terra. E quando acabarem o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhes fará guerra, e os vencerá e os matará. E o 7º anjo tocou a sua trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do nosso Cristo, e ele reinará para todo sempre. E é assim, percebemos então que realmente, depois da tempestade, vem a bonança. Mas afinal, você sabe me dizer quem são essas 2 testemunhas que aparecem em Apocalipse 11? Pois em nenhum momento foi citado nome algum. Então, vamos discutir isso agora no programa Vejam Só. Acompanhe. É isso aí. Vamos lá. Você vai para a página do programa na internet, vejamsó.com.br, é o nosso endereço eletrônico, e vai votar na enquete. Em sua opinião, quem devem ser as testemunhas de Apocalipse 11? Então, vamos às respostas. Elias e Moisés, Elias e Enoque, a igreja, 2 pregadores do futuro, não sei ou nenhuma das anteriores. Vote na enquete, que é até interessante para depois a gente saber a opinião do povo, né? E você pode ganhar presentes do programa Vejam Só. Já já eu falo sobre esses presentes para você. Antes, vamos conhecer a opinião que cada um dos debatedores vai debater ou vai defender com perguntas a partir do próximo bloco. Vou começar pelo reverendo Olímpio. O senhor vai defender qual tese? Bom, partindo da interpretação figurada do livro do Apocalipse, não uma visão literal, as 2 testemunhas representam todo e verdadeiro discípulo de Cristo. É a igreja do Senhor Jesus Cristo, ao longo desses milênios, desde a ascensão até a segunda volta de Jesus. Somos as 2 testemunhas, pessoalmente ou no geral. Então o senhor vai defender que as 2 testemunhas é a igreja? É a igreja. Tá bem. Muito obrigado pela definição do senhor. Professor Vailate, eu acho que é a primeira vez que o senhor vem ao programa para discutir questão escatológica. Eu acho que é, não é? Não, eu já discuti outras vezes também sobre outros assuntos que envolviam Mateus 24, alguns outros temas, mais umas 3 vezes, se eu não me engano. Essa deve ser a 4ª, talvez. E a posição que o senhor vai defender qual é? Bom, diferentemente do nobre reverendo Antônio, eu entendo que, embora o livro de Apocalipse seja um livro repleto de figuras de linguagem, de simbolismos,
Todavia, elementos literais se misturam junto a estes elementos simbólicos. Então, a meu ver, as duas testemunhas de Apocalipse, capítulo 11, elas se referem, fazendo parte até da enquete, eu diria que são dois pregadores do futuro. Eu diria que são duas pessoas, literalmente, que não são Elias e Moisés, mas atuarão ou desempenharão o seu ministério nessa época futura no espírito e no poder de Moisés e Elias, assim como João Batista também agiu no espírito e poder de Elias quando do início também do seu ministério. Então, em linhas bem gerais, eu entendo que as duas testemunhas são duas personagens históricas, literalmente, possivelmente dois judeus convertidos que viverão no período da 70ª semana de Daniel ou, enfim, nos períodos finais da história humana. O tipo de escola que o senhor esposa em relação à escatologia, qual é? Olha, Heber, eu estou, acho que no meio termo entre uma visão preterista ou talvez histórica, e uma visão também mais futurista, mas que também tem elementos, que eu acho que ficarão claros ao longo da minha fala, que se assemelham em alguns pontos à visão dispensacionalista. Embora eu não seja dispensacionalista, a visão que eu trarei no que diz respeito a essas duas testemunhas para os telespectadores, acho que ficará claro que tem muitas semelhanças com a visão dispensacionalista. Muito obrigado. Obrigado eu pela gentileza. Muito bem, você vai para a página da internet, vota, né? Eu quero saber a sua opinião. Inclusive, seria legal você votar antes de eles começarem o debate, que assim, né, a gente vê o que você pensa. Depois, você pode mudar de opinião à luz do que você ouvir aqui. Em sua opinião, quem devem ser as testemunhas do Apocalipse 11? Né? Tem várias respostas. Vamos pôr de novo a enquete no ar, por favor? Então, vamos ver as respostas. Elias e Moisés é talvez a mais tradicional. Elias e Enoque também tem bastante ibope. A igreja, que é a opinião que o pastor Olímpio vai defender. Próxima. Dois pregadores do futuro, a opinião que o pastor Vailate vai defender. Sim. E a minha vem agora. Não sei nenhuma das anteriores. Essa é a minha. Vou para o intervalo, voltaremos em seguida com as perguntas e respostas dos debatedores. Pois bem, hoje é o dia esperado das perguntas e respostas. Quem vai começar inquirindo vai ser o representante do pensamento amilenista, o reverendo Antônio Olímpio dos Reis, ministro da Igreja Presbiteriana do Brasil, lá em Carapicuíba. Reverendo Olímpio, sua primeira pergunta ao pastor Vailate. Vailate. É um prazer. Prazer é meu. Estar frente a frente com o colega. Opa. Eu já percebi que a sua visão do capítulo 11 de Apocalipse também é futurista. Sim. Então, uma vez que o irmão tem essa visão, na questão do testemunho do Evangelho, do nome do Senhor Jesus, o método que Jesus usou com os 70, dos apóstolos, por todo o período deles, até eles morrerem, mas nós vemos muito claro lá em Atos, Pedro e João. Depois nós vamos ver o apóstolo Paulo e Barnabé. Depois Barnabé vai com Marcos para Chipre. Depois Paulo e Silas. E depois nós vamos, na época da Reforma, Calvino, lá em Genebra com Beza. E isso vem até os últimos 150 ou 100 anos da história da evangelização do Brasil, como aqueles que vieram para cá evangelizando. E praticamente todos eles vieram de 2 em 2. Como o irmão vê esse método, uma vez que eu defendo a posição de que a igreja é as duas testemunhas, então pode ser duas, pode ser a igreja toda, porque são testemunhas. Como o irmão vê esse método dado por Jesus e o que a história tem nos testemunhado? Ok.
3 minutos, pastor. Obrigado pela pergunta, reverendo. É assim, eu entendo, o irmão fez algumas citações sobre, por exemplo, inferiu, pelo menos indiretamente, de Atos 1:8, vós sereis minhas testemunhas, e tantos outros textos que o irmão citou, né? Eu entendo que, sem dúvida alguma, num certo sentido, todos nós cristãos somos testemunhas de Cristo, do seu evangelho, do seu reino aqui na terra. Quanto a isso, não há a menor dúvida. Todavia, quando nós analisamos a expressão duas testemunhas que aparece especificamente no texto de Apocalipse capítulo 11, ela não aparece em nenhuma outra parte de Apocalipse, embora apareça em outros textos do Antigo e Novo Testamento, me parece que essa expressão, inclusive a expressão grega disin martisin, duas testemunhas, é um hebraísmo, ou seja, é uma expressão grega que todavia traz dentro de si como pano de fundo uma conceituação hebraica ou semítica. A expressão duas testemunhas, em nenhum momento ela aparece num contexto grego, romano ou pagão. É uma expressão essencialmente hebraica e semítica. Quando eu olho para o Antigo Testamento e vou para trechos como Deuteronômio capítulo 17, versículo 6, Deuteronômio capítulo 19, versículo 5, lá nos ensina sobre o papel de um quórum mínimo de pessoas dentro de um contexto de julgamento, onde elas são ali também chamadas de duas testemunhas. Diante disso, eu não tenho como entender as duas testemunhas que são especificadas no contexto de Apocalipse 11 como sendo uma mera metáfora corporativa, simbólica à igreja como um todo, e muito menos ainda como a igreja de todas as épocas ou de todas as eras, como o irmão citou. Aliás, essas mesmas duas testemunhas, elas são citadas mais adiante em Apocalipse 11, elas são chamadas de forma muito detalhada e específica de dois profetas. Eu não tenho como compreender de uma forma muito lógica e coerente, à luz destes elementos muito detalhados em Apocalipse capítulo 11, versículos 1 a 14, que estas duas testemunhas signifiquem qualquer outra coisa do que a não ser pelo menos duas pessoas que, a meu ver, serão pessoas que nos tempos escatológicos, nos tempos futuros, elas no espírito e no poder de Moisés e Elias, uma vez que eles são inferidos a partir dos versículos 3 e 6 de Apocalipse 11, eu não tenho como ver outros personagens além disso. Então, embora eu saiba que esta visão corporativa que vê a igreja como uma representação das duas testemunhas seja uma das interpretações, à luz do contexto imediato de Apocalipse 11 e do pano de fundo judaico mais amplo, eu vejo que essa interpretação é simplesmente inviável. Muito bom, obrigado, pastor. Agora o reverendo Antônio Olímpio dos Reis vai comentar a resposta do reverendo Vailate. Bem, com respeito ao período que essas testemunhas, elas realizam o seu ministério, é de 1260 dias. Na visão figurada do Apocalipse, 1260 dias corresponde aos mesmos 1000 anos ou 3 anos e meio, mencionado em outras partes, que nos informa esse período que vai da ascensão à segunda vinda. Agora, se o período das duas testemunhas é somente 3 dias e meio, como é que o irmão vê então? Ou então eu fico numa dúvida, porque como fica 3 dias e meio por 1260 dias? É 3 dias e meio ou 1260 dias? Como duas pessoas, 3 dias e meio, realizam o trabalho delas e 1260 dias. Essa é a minha dúvida, né, com respeito à posição do irmão. Pois o senhor pode perguntar isso para ele. Porque 1260 dias, na visão simbólica, é esse período. Aqui em Apocalipse 11, é 42 meses, ou 1260 dias, Apocalipse 20, 1000 anos, esse período que vai da ascensão. Mas se é para o futuro, então eles vão passar 1000 anos, se é que é literal, o reino de 1000 anos. Quer dizer, então aí eu fico... Como é que o irmão me explica?
Então, esse é o tempo do seu comentário. O senhor pode reservar isso para a sua próxima pergunta. Que, aliás, ele já vai pensando aí. Tudo bem. Então, eu tenho dificuldade de aceitar que para o período da grande tribulação, porque o período da grande tribulação, a linguagem figurada aqui é de 3 dias e meio. É aquilo que Jesus falou lá em Mateus 24. Seria um tempo muito rápido, porque a pressão será tão grande para que os eleitos sobreviventes não venham debandar, então eles têm que ser muito rápidos. Agora, aí fica difícil para mim. O senhor pergunta depois, fica tranquilo. Agora é a vez do reverendo Carlos Augusto Vailate, ele é ministro da Igreja Evangélica Jaboque, professor de teologia, hebraísta, hoje discutindo a questão de Apocalipse, né? E já tinha que ver hebraísmo lá, né? Claro. Então tá. Porque faz parte do texto. Tudo bem, lógico. Então, tá certo. Pastor Vailate, qual a sua primeira pergunta? Ok. Aliás, usando o gancho até da sua colocação, né? Eu não tenho como deixar de pensar num pano de fundo judaico, uma vez que o apóstolo João é judeu, ele, apesar de ser também cristão, tem todo um pano de fundo judaico que está presente necessariamente nos inúmeros simbolismos ou literalismos que ele apresenta. Diante disso, eu gostaria de fazer a seguinte pergunta, na opinião do reverendo. As duas testemunhas de Apocalipse 11:3 e do contexto de Apocalipse 11 como um todo, elas têm algum tipo de relação com o contexto e a cultura judaicas? O senhor acha que tem, não tem? Eu gostaria de ouvir uma explicação do senhor, por favor. Bem, creio que sim, porque os judeus vivenciaram, os antigos vivenciaram toda a trajetória do Êxodo. Uhum. Eles foram testemunha do que aconteceu com o profeta Elias, nas 10 tribos do norte, Elias fechando o céu por 3 anos e meio, e etc. Então, isso tem a ver com a cultura judaica, sim, em parte. Mas para nós, como igreja, ao longo desses 2000 anos e em todas as épocas, então, aí para nós já é simbólico. Porque nós não temos poder para fechar o céu, para fazer o que Moisés fez no Egito, transformar água em sangue, etc, etc. Não. Mas no sentido espiritual, nós temos realizado muita coisa que diverge um pouco do que eles vivenciaram lá nos dias históricos deles, né? Não sei se eu... Concluiu? Concluí. Ok. Então, agora, obrigado. Os comentários do pastor Vailate. Bom, vamos lá então. A expressão duas testemunhas, eu quero bater nessa tecla, ela é chamada, no ponto de vista da linguística, não somente grega como hebraica, de hapax legomenon. Hapax legomenon quer dizer algo que é dito uma única vez, ou num capítulo, ou em todo um corpus de um texto da Bíblia, como por exemplo em todo o livro de Apocalipse. É uma expressão única em Apocalipse. Todavia, é uma expressão que se repete ao longo da Bíblia, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Em primeiro lugar, a expressão duas testemunhas, como eu mencionei agora há pouco, é um hebraísmo, vem do hebraico shnaim edim ou shne edim, que literalmente significa duas testemunhas, e descreve o quórum, isto é, o número mínimo de pessoas exigido pela Torá como testemunhas, para que no caso de uma pessoa ser flagrada, por exemplo, num ato de idolatria, esta pessoa pudesse ser justamente punida. Daqui a pouco eu vou mencionar como isso se encaixa em Apocalipse 11. Isso aparece, por exemplo, em Deuteronômio 17, versículos 2 a 7. Então a expressão duas testemunhas, né, shnaim edim, que aparece também na sua vertente grega aqui, ela é uma expressão tipicamente hebraica e não grega. Em segundo lugar, quando eu olho para Apocalipse 11, no seu contexto, versículos 1 e 2 e 8, esses textos nos dão um cenário de atuação das duas testemunhas, que será Jerusalém. O texto é categórico em falar sobre isso. Logo, a relação estabelecida entre as duas testemunhas e Jerusalém, em Apocalipse 11, favorece o conceito judaico de duas testemunhas que aparece originalmente no Antigo Testamento, em Deuteronômio 17, versículos 2 a 7 e Deuteronômio 19, 5.
Em terceiro lugar, é interessante a gente ver a relação das duas testemunhas com o contexto legal judaico pelo seguinte. João, eu entendo, ele está dizendo o seguinte: assim como as duas testemunhas, que era o quórum mínimo de Deuteronômio 17, versículos 2 a 7, testemunham contra os idólatras a fim de que estes sejam punidos justamente. Da mesma forma, as duas testemunhas de Apocalipse 11, elas testemunham contra os adoradores da besta, mencionados posteriormente em Apocalipse capítulo 13, versículo 8, desempenhando assim um ministério legal, a fim de comprovar a culpa do mundo diante de Deus pelos seus atos idólatras. Além disso, nós temos que verificar também que, como eu mencionei agora há pouco, a expressão duas testemunhas ela é muito comum no Antigo e Novo Testamentos. Em Deuteronômio 30, 19, Moisés diz: os céus e a terra tomo hoje como testemunhas contra vós. Duas testemunhas, o céu e a terra. Em Mateus 18, 16, Jesus menciona que no caso de desavença entre dois irmãos, sejam chamados pelo menos duas testemunhas. Em João 8, versículos 15 a 18, Jesus e o Pai se colocam como duas testemunhas. Em 2 Coríntios 13, 1, Paulo diz que ele teria, mais uma vez, ele iria ter com a igreja de Corinto, e aquilo que ele disse seria confirmado por meio de duas ou três testemunhas. Então, a expressão grega dissin martissin é um hebraísmo e, portanto, aponta de uma forma geral no contexto judaico para duas pessoas e não corporativamente para um grupo, e muito menos para a igreja como um todo. Obrigado, pastor. Obrigado. Bom, a primeira rodada está feita, vamos para a segunda rodada de perguntas. O reverendo Antônio Olímpio dos Reis, ministro da Igreja Presbiteriana do Brasil, vai fazer a segunda pergunta dele para o pastor Vailate. Bom, meu irmão, aqui você falou Jerusalém. Eu não sei, eu não vejo aqui no texto Jerusalém propriamente dita, né? Então, fala da grande cidade, mas como o irmão vê essa chamada grande cidade, que os corpos delas, né, diz aqui, então muitos, versículo 9, dentre os povos, as tribos, línguas e nações, não, melhor, versículo 7 e 8, quando tiver então concluído o testemunho que devem dar, a besta que surge do abismo pelejará contra elas e as vencerá e matará. E os seus cadáveres ficarão estirados na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde também o seu Senhor foi crucificado. Então, se isso aqui é uma linguagem literal, como é que o irmão vê Jerusalém como Sodoma, se é Jerusalém, como ela é tratada como Sodoma? Como é que o irmão vê? Isso aqui está restrito somente a Jerusalém? Não pode estar abrangendo o mundo todo? 3 minutos, pastor Vailate. Obrigado pela pergunta. Eu entendo que não. O irmão já deu a resposta na própria pergunta do irmão, né? Então, por que eu entendo que aqui é Jerusalém? Por causa dos versículos 1, 2 e 8 que o irmão acabou de ler. Os versículos 1 e 2 dizem: e foi-me dada uma cana semelhante a uma vara, e chegou o anjo e disse: levanta-te, mede o templo de Deus, e o altar, e os que nele adoram. Agora é interessante o versículo 2. E deixa o átrio que está fora do templo, uma referência ao átrio dos gentios, isso não pode ser igreja, tem que ser necessariamente uma referência ao templo de Jerusalém, e deixa o átrio que está fora do templo e não meças, porque foi dado às nações, mais uma referência ao pátio externo dos gentios, e pisarão a cidade santa por 42 meses, uma referência aos 3 anos e meio. No versículo 8, o verso 8 diz: e jazerão os seus corpos mortos na praça da grande cidade, que o texto grego diz pneumáticos, espiritualmente se chama Sodoma e Egito, espiritualmente, mas que deixa bem claro, onde o Senhor também foi crucificado. Jesus foi crucificado onde? Em Jerusalém. Então, obviamente, Apocalipse capítulo 11, com base nos versículos 1, 2 e 8, não pode significar outra coisa a não ser Jerusalém. Continuando a responder ainda a pergunta do irmão, embora a expressão grande cidade ela seja usada de uma forma geral em outros contextos de Apocalipse, como uma referência a Roma, e se o irmão for a comentar isso, eu concordo, todavia ela é usada aqui em Apocalipse 11 para fazer referência estrita à cidade de Jerusalém.
Aliás, Jerusalém ela é chamada de a grande cidade nos oráculos sibilinos, também na obra Contra Ápio, de Flávio Josefo, e na História Naturalis, de Plínio o Velho. Detalhe, essas 3 obras, dentre outras que eu poderia citar, são todas datadas do 1º século depois de Cristo. Portanto, são contemporâneas dos eventos narrados aqui em Apocalipse. No que diz respeito a Jerusalém ser comparada espiritualmente a Sodoma e ao Egito, isso ocorre porque estas nações são vistas na Bíblia como símbolos da hostilidade contra Deus e o seu povo. Há vários textos em Gênesis, Isaías, Ezequiel, até no texto apócrifo de sabedoria que apontam para isso, mas que eu não lerei por falta de tempo. Então, os apocalipses judaicos, eles faziam de Jerusalém, sempre fizeram de Jerusalém o centro da perseguição e do assassinato contra os profetas enviados por Deus. Aliás, seguindo essa visão apocalíptica do judaísmo, é por isso que Jesus irá dizer em Mateus 23:37, Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados. Jerusalém já tinha fama de ser hostil contra os profetas enviados por Deus no 1º século. E isso é agora confirmado mais uma vez em Apocalipse 11:8, que declara que tanto a morte de Jesus quanto a morte das 2 testemunhas ocorreram em Jerusalém. Portanto, não temos aqui em mente, de forma alguma, o mundo inteiro, mas é uma situação localizada em Jerusalém, conforme o próprio texto bíblico diz claramente. Obrigado, pastor. Reverendo Olímpio, o senhor vai agora não perguntar, o senhor vai comentar a resposta que ele deu. Com a sua visão. Meia hora? Com a sua resposta para a sua própria pergunta. Bem, Jerusalém, templo, você usou aí o versículo 1, a medida do templo, do santuário. Então, eu não posso concordar, meu irmão, com todo respeito, é que o templo, nessa ocasião que foi escrito aqui, ele já não existia. Ele já tinha sido demolido. O judaísmo entrou em implosão no ano 70. Ele está implodido. Né? Insiste os judeus em manter o judaísmo, mas é um remédio cujo prazo de validade já é vencido. Eles não entendem isso, eles lutam por isso, por causa da dureza de coração deles e etc. Então, se o templo já não existia, então não havia sentido de João pedir, se é literal, para medir o templo, medir o altar. Não, aqui o templo aqui é símbolo da igreja dos eleitos, salvos e remidos em Cristo, que são sempre passados pelo cânon de Deus, né? Enquanto que o átrio representa o mundo, onde está abrigado, onde está fixado todas as religiões. Cristianismo falso, cristianismo adulterado, totalmente fora daquilo que os apóstolos pregaram e ensinaram, e o Senhor Jesus ensinou para eles. Então, não podemos de maneira nenhuma, eu não posso de maneira nenhuma aceitar que o templo aqui seja o templo, porque se for o templo de Israel, estava totalmente profanado, porque Herodes foi quem o terminou, para depois, no ano 70, o Império Romano vir. Se Deus, se fosse para manter isso aqui, se a visão é do templo material, então Deus não poderia ter deixado ser destruído. E se ele foi destruído, se ele é realmente um instrumento, então por que os judeus até hoje não conseguem, mesmo vencendo como eles venceram tudo lá, praticamente eles têm tudo na mão, por que eles, justamente esse local do templo, eles não conseguem reaver, para então erguer o templo que eles dizem que reconstruirão nos moldes do templo de Salomão? E é um mistério que a gente não entende, porque eles dominam tudo, por que não dominam esse local? Então, meu irmão, com todo respeito, o seu hebraísmo e o seu koiné, e etc, etc, mas eu vejo que o templo aqui é a igreja, é o mesmo templo de Ezequiel, que não é literal, é o símbolo da igreja de Deus, que hoje, do Pentecoste para cá. E esse átrio aqui é o mundo, que abriga todo aquele vômito da serpente, que absolve os ismos, as filosofias, as heresias, né, que tem aquela cara de igreja, mas só no nome, é igreja nominal.
não é? Ok. Obrigado, pastor. Então, é a minha posição que eu defendo. Agora o senhor vai responder, porque o pastor Vailate é que vai perguntar. Só segunda pergunta, pastor. Ok. Reverendo, eu só não deixei claro na minha fala anterior, só usaram como gancho, né, Heber, se você me permite. Realmente acredito que o templo será reconstruído no futuro. Eu não mencionei isso na minha fala, né, mas eu creio que ele será reconstruído, e uma das bases que eu vejo para isso é Apocalipse, versículos 1 e 2. Por isso que eu disse na minha fala inicial que eu tenho pontos de convergência com o dispensacionalismo, embora eu não seja dispensacionalista, né? Agora, eu percebi na fala do irmão que o irmão usou uma interpretação não só simbólica, mas alegórica. O irmão disse que o átrio externo representa o mundo, um cristianismo deturpado e tal. Isso, para mim, me parece uma alegorização extrema do texto. O átrio exterior. Né? Sim, perfeito. Ele é um lugar dado, anexo ao templo de Jerusalém, que se refere realmente ao templo, não se refere a outra coisa, a não ser que eu venha alegorizar o texto. E não foi medido. Como o irmão colocou. Aliás, o texto diz que até os adoradores são medidos. Mas a minha questão tem até a ver com a pergunta anterior, mas eu vi que o irmão já alegorizou a questão, e eu já até imaginava de certa forma. A minha pergunta é a seguinte: em sua opinião, o templo mencionado em Apocalipse 11, versículos 1 e 2, a primeira parte foi respondida, mas vem a segunda parte da questão. Ele se refere literalmente ao templo de Israel ou se refere simbolicamente à igreja? O irmão já respondeu que se refere simbolicamente à igreja. Só que, se é uma referência simbólica à igreja, na opinião do irmão, eu gostaria de saber se isto significa, então, que a igreja é o novo Israel na sua concepção eclesiológica, escatológica. Podemos dizer que a igreja, então, é o novo Israel? Tranquilo, irmão. 3 minutos, irmão. Baseado em Romanos capítulo 11, a igreja é o Israel. Porque Israel, propriamente dito, está endurecido, está rebelde. E graças a Deus por isso, porque se eles tivessem mantido a posição deles, tivessem crido no Messias, eu não sei o que seria de nós, os gentios. Pelo menos é o que a Bíblia nos dá a entender. Então a igreja é o Israel. Agora, é claro que há um remanescente entre eles, que haverá um grande avivamento. Quando, eu quero crer, vou dar data, não vou agendar, quero crer que no período da grande tribulação, e essa plenitude de Israel, porque hoje é plenitude dos gentios. Alguns judeus que se tornam cristãos, usando uma expressão chula, né, gatos pingados, é um número muito pequeno. E aqueles que se tornam cristãos autênticos são excluídos, marginalizados e ficam totalmente, né, à margem. Mas um grande avivamento se espera dele. Paulo garante isso em Romanos capítulo 11. Graças a Deus pela incredulidade deles, porque senão como seria? Nós como gentios temos um dever muito grande que eu acho que nós falhamos muito. Aí agora já é uma colocação que eu faço, que o nosso trabalho de evangelização entre eles, que Paulo diz que nós temos que fazer isso, não desprezá-los, temos que evangelizar, e nós não estamos evangelizando, ou estamos largando eles para lá, ou estamos idolatrando os judeus, sem falar de Jesus para eles. E Paulo diz, olha, eles foram arrancados e nós fomos enxertados. Como Deus não poupou a eles, também não nos poupará, se nós continuarmos nessa indiferença. Eu sei que há missões que trabalham entre judeus, eu sei, mas eu creio que ainda falta muito a ser realizado. Então, essa é a minha colocação. Pastor Vailate, como o senhor comenta essa resposta? Bom, eu entendo que a igreja não é o novo Israel. Embora eu concorde com o senhor com a ideia de que a igreja falha em evangelizar judeus, concordo em gênero, número e grau, não aceito a teologia da substituição que o irmão defende. Normalmente, as milenistas defendem, né? A ideia de que as promessas feitas a Israel se cumpriram na igreja e assim por diante, ou que a igreja é o novo Israel. Eu entendo que essa é uma doutrina estranha à Bíblia. Deus, ele fez uma aliança especial com Israel, originalmente com Abraão, fazendo-lhe promessas incondicionais e unilaterais. Sendo incondicionais, tais promessas haverão de se cumprir.
creio eu que também pode ser na 70ª semana de Daniel, pode ser no milênio, apesar de o irmão não acreditar no milênio literal. E eu entendo que várias evidências bíblicas apontam para a qualidade distintiva de Israel em relação à igreja. Em primeiro lugar, o Israel nacional e os gentios, eles são contrastados no Novo Testamento. Israel, ele foi tratado como nação em contraste com os gentios, mesmo depois de a igreja ter sido estabelecida no Pentecostes. Vários textos de Atos nos dizem isso. Aliás, em Romanos 10, capítulo 10, versículo 1, por exemplo, Paulo orou por Israel, o que é uma referência clara ao Israel étnico distinto da igreja e fora dela. Em segundo lugar, o Israel nacional e a igreja também são encontrados no Novo Testamento. Em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 32, Paulo escreveu: portai-vos de modo que não deis escândalo nem aos judeus, nem aos gregos e nem à igreja de Deus. Se a esta altura do texto bíblico o povo judeu fosse meramente igual aos gentios ou à igreja, um novo Israel, então por que Paulo os distinguiria aqui de forma tão clara, tão enfática, tão contundente e tão incisiva? Além disso, em terceiro lugar, a igreja ela não é prevista em parte alguma do Antigo Testamento. Paulo disse em Colossenses, no capítulo 1 e no versículo 26, que o mistério que esteve oculto desde todos os séculos, em todas as gerações, agora foi manifesto aos seus santos. Como Paulo menciona antes a igreja como corpo de Cristo, em Colossenses, ainda no capítulo 1 e nos versículos 18 e 24, logo Colossenses 1, 26 só pode estar se referindo à igreja. Então, a igreja, ela foi, ou ela era simplesmente desconhecida nos tempos veterotestamentários. Logo, ela também não existia naquele tempo, sendo, portanto, uma realidade distinta de Israel. E quando eu olho nesse texto, eu achei interessante a referência ao irmão sobre um remanescente ser salvo no contexto da grande tribulação, porque eu entendo que esse é o contexto de Apocalipse 11. Nós temos duas testemunhas, provavelmente judeus cristãos, judeus convertidos, que pregam e as pessoas entendem justamente a sua mensagem e os identificam com a Torá justamente por serem dois, além de todo o pensamento escatológico judaico que dizia que nos tempos finais duas testemunhas viriam à terra e seriam elas Moisés e Elias. Então, de acordo com a tradição judaica, de acordo com o contexto de Apocalipse 11, a meu ver, mais uma vez, não há margem alguma para entendermos que se refira simbólica ou alegoricamente à igreja de forma corporativa. Bem, nós vamos para o intervalo. No próximo bloco, vocês vão responder as perguntas que a nossa repórter pesquisou com os entrevistados dela. Muito bem, de volta com o programa Vejam Só. Eu preciso mandar um ósculo santo para o Lauro Fragata, de Belém do Pará. Ele vai ganhar esse livro aqui, ó, da produção do programa Vejam Só. A Fascinante Cultura Judaica, do pastor Marcelo Oliveira, prefácio do irmão Exaltino. É um livro interessante sobre o pano de fundo do Antigo Testamento. E o Lauro Fragata vai ganhar esse livro porque foi ele quem sugeriu o tema que estamos discutindo hoje, né? E se você quiser ganhar presentes do programa Vejam Só, faça como o Lauro. Vai lá no Facebook, Facebook/programa Vejam Só, ou no Twitter, @programa Vejam Só, ou no próprio site do programa, que é esse aí, vejamsó.com.br. Lá você tem sugestão de temas, clica lá, faça a sua sugestão e você pode ganhar presentes como esse, tá bom? Bem, daqui a pouquinho vocês dois vão mudar o esquema, vão ter que responder as perguntas que foram feitas pelos entrevistados da Jéssica. Mas dá tempo de cada um de vocês fazer uma pergunta final. Então, reverendo Olímpio, qual é a sua última pergunta para o pastor Vailate? Bom, ele falou que que a igreja em lugar nenhum do Velho Testamento é mencionado. Então eu queria saber do irmão como é que o irmão vê Romanos capítulo 9, versículos 25 em diante. Assim, como também diz em Oséias, chamarei povo meu ao que não era meu povo, e amada a que não era amada. E no lugar em que se lhe disse, vós não sois meu povo, ali mesmo serão chamados filhos do Deus vivo. Mas relativamente a Israel,
dele clama Isaías: ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo, porque o Senhor cumprirá sua palavra sobre a terra cabalmente em breve, como Isaías já disse: se o Senhor dos exércitos não nos tivesse deixado descendência, ter-nos-íamos tornado como Sodoma e Gomorra. Então, como o irmão vê, se a igreja não é mencionada em nenhum lugar do Velho Testamento, Perfeito. quer dizer, o nome igreja sim, mas como o irmão vê, Ok. Oséias e Isaías, né? Oséias e Isaías. Tem mais textos, né? Citados em Romanos. Pastor, vai lá, 3 minutos. Perfeito. Bom, vamos entender aqui o contexto. O irmão acabou de ler aqui, e o texto está dizendo, por exemplo, no versículo 7, ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo. O remanescente de Israel, mencionado agora pelo irmão. É todo Israel. Ao serem salvos, a partir do Novo Testamento é que eles compõem a igreja, mas a igreja não aparece no Antigo Testamento. O que ocorre? Estas citações de Paulo, que ele faz em Romanos, entre os capítulos, principalmente no capítulo 9, ele cita Gênesis, cita Êxodo, o endurecimento do coração de Faraó, cita Oséias, cita Isaías. Paulo, como bom judeu, ele faz aquilo que é chamado de Midrash. Midrash é uma espécie de leitura ou releitura dos eventos, personagens e ou acontecimentos veterotestamentários. Ele os relê, os reinterpreta a partir da sua nova perspectiva de fé, que é a perspectiva cristã, como cristão. Isto não significa que necessariamente a igreja esteja ali. Tanto é que a igreja, como o irmão realmente mencionou, não aparece em nenhum texto do Antigo Testamento. Aliás, a palavra eclesia, que aparece no grego do Antigo Testamento, é a tradução de kahal. Kahal é uma assembleia ou uma reunião. Há pessoas que mudam kahal para se transformar em eclesia com o mesmo sentido ou conotação neotestamentária, mas isso é um anacronismo, uma confusão de data e de dados. Então, diante daquilo que o irmão mencionou, e até o texto aqui de Romanos 9, como ocorrerá no seu epílogo, lá em Romanos capítulo 11, Paulo deixará bem claro que Deus ainda salvará Israel. Então, a referência, de uma forma geral, diz respeito a um remanescente de Israel que será salvo. E não serão salvos simplesmente por serem judeus. Não há um privilégio étnico que seja meritocrático e que os conduza à salvação. Eles serão salvos pela graça, mediante a fé depositada em Cristo. Todavia, isso é um contexto que aparece a partir de Cristo e, todavia, portanto, a partir do Novo Testamento. Ele não está presente no Antigo Testamento. Então, agora o senhor comenta essa resposta, Reverendo Olímpio. Não posso... comentário ou tem minha pergunta agora? Não, depois você tem ok, tem mais uma. Não posso tá bom. dizer que não há, porque o próprio Pedro, no dia de Pentecoste, ele foi muito claro. Quando eles disseram que eles estavam embriagados e tal, o que isso quer dizer? O que significa isso? O que está acontecendo? Isso é o que foi dito pelo profeta Joel, que nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Que carne? Só de judeus? Não, toda a carne. Jesus diz, quando o Espírito Santo vier, ele vos guiará em toda a verdade. Se fosse só exclusivo para judeus, então Paulo não, as viagens, os trabalhos missionários de Paulo, chamado que ele é especialista em gentio, Jesus é a luz dos gentios. Em que sentido? Lá no Velho Testamento, que ele seria a luz dos gentios. Paulo não é a luz dos gentios, mas ele dá continuidade ao trabalho que Cristo realizou, não é isso? Então, eu não posso concordar que a igreja não foi mencionada no Velho Testamento. Pelo contrário, quando Deus fala, eu estou cansado de estender as minhas mãos para um povo rebelde e contradizente. Ele que estava cansado. Jesus completa isso lá em Lucas, que o reino de Deus será tirado de vocês e será entregue a um outro povo que dê os seus respectivos frutos. Que povo é esse? É o judeu espiritual. Não é que tem sangue de Abraão na veia, mas tem a fé de Abraão. Se nós somos filhos de Abraão, então nós temos que seguir as pisadas do nosso pai Abraão. Não no sentido étnico, mas no sentido espiritual. Obrigado, reverendo. Pastor Vailate, sua última pergunta. Ok.
Eu, de certa forma, até toquei nessa questão, mas voltando realmente ao miolo de Apocalipse 11. Reverendo, como é possível defender a interpretação de que as duas testemunhas de Apocalipse 11, especificamente no versículo 3, citadas no versículo 3, se referem à igreja, se estas mesmas duas testemunhas são chamadas em Apocalipse 11:10 de dois profetas? As duas testemunhas de Apocalipse 11:3 são numeradas, especificadas no mesmo contexto no versículo 10. Esse tipo de interpretação, que vê nas duas testemunhas, juntamente com os dois profetas, um simbolismo, uma alegoria da igreja, isso não contraria o que o próprio contexto da passagem está dizendo? Ele chama as duas testemunhas de dois profetas. Eu não vejo nesse contexto margem para interpretar a igreja no sentido coletivo. Me parece uma espécie de forçação de barra exegética, não querendo usar esse termo, mas me parece uma exegese, me parece a transposição de uma teologia para o texto, não parece que é exegese, não parece-me que o texto está falando. Como o irmão, então, interpreta isso? Como as duas testemunhas podem ser a igreja no sentido coletivo, se no contexto imediato, no versículo 10, são chamados de dois profetas? Todo verdadeiro cristão, todo verdadeiro servo de Deus, cristão genuíno, todos eles, são profetas do Senhor. São profetas, porque a palavra de Deus, segundo a carta aos Hebreus, nem todos são profetas. Capítulo 13, capítulo 4, ela é viva e ela é eficaz. Não há nenhuma criatura encoberta diante dela. E todos nós estamos, né, despidos diante dessa. Então, o servo de Deus, com a palavra de Deus na boca, então, se ele faz uma boa exegese, se ele tem os devidos cuidados para interpretar, então ele é um profeta de Deus, porque profecias, elas encerraram com João. A profecia hoje é a palavra de Deus. A lei e os profetas terminaram em João. No primeiro século, até a formação do cânon das Escrituras, houve. Mas no momento que completou, então o perfeito chegou, agora cessa profecias. Nesse aspecto de prever, de predizer, a palavra continua. Como a profeta por excelência, nos nossos lábios, com toda a nossa coerência de vida cristã, nós somos profetas. Agora, na grande tribulação, se estivermos até lá, vivos, e os cristãos que, se nós morrermos, os cristãos que viver, serão os profetas do Senhor. Essa é a minha posição. Seus comentários, pastor Valati. Bom, reverendo, também mais uma vez, respeitosamente, é simplesmente impossível concordar com o irmão pelo seguinte: o irmão acabou de dizer que os profetas, no sentido da predição, eles funcionaram apenas até o primeiro século, ok? Eu não concordo com esta opinião porque eu não sou cessacionista, sou continuista. Só que então o irmão se equivocou, porque eles são chamados aqui de dois profetas, e eles estão falando no primeiro século. E não é verdade que todos são profetas. Efésios capítulo 4, versículo 11 diz que ele mesmo, Jesus, deu uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres ou doutores. Não são todos profetas. Então, me desculpe, mas eu não concordo e não posso concordar com essa generalização. Não são todos profetas. E a partir do momento que eu leio esse contexto neotestamentário, e o texto especifica em Apocalipse 11 que as duas testemunhas, elas são chamadas também de dois profetas, eu não posso entender que tipo de manobra exegética possa ser usada para transformá-las mágico-misteriosamente em toda a igreja. São duas testemunhas. E não contente com isso, o apóstolo João especifica versículos depois, isso no versículo 3 e no versículo 10, olha, são dois profetas. E como se isso não fosse bastante, a tradição judaica como um todo, não que necessariamente ela seja autoritativa para entendermos a Bíblia, vamos deixar bem claro, ela entende que nos finais dos tempos, Moisés e Elias, eles ressurgirão, e de alguma forma a vinda deles trará o Messias.
Sem dúvida alguma eles estão equivocados porque cremos que o Messias, Jesus, já veio. Agora, é interessante essas duas testemunhas operando no contexto de Jerusalém, sendo chamadas de dois profetas, vestindo-se com roupas de saco como profetas. Eu fico imaginando a igreja se vestindo com sacos de profetas, quer dizer, não faz o menor sentido, né? Eu imaginar toda essa interpretação simbólica ou alegórica em Números 11, versículos 1 a 14. Eu acho que você tem que fazer uma série de manobras exegéticas para que caiba a ideia de que as duas testemunhas do versículo 3 e os dois profetas do versículo 10 se refiram à igreja como um todo. Então, a meu ver, também, de forma bastante respeitosa para com o irmão e para com a sua visão, eu acho que esse tipo de interpretação que vê a igreja na figura das duas testemunhas, ela é muito generalizante, ela é muito artificialmente construída, porque com base no contexto do pano de fundo judaico, veterotestamentário e neotestamentário, como os exemplos que aqui eu citei, eu acho muito complicado, e eu acho que acaba sendo mais uma exegese, uma importação de uma metodologia teológica para dentro do texto, do que uma exegese, isto é, deixar o texto bíblico falar por si só. De uma forma geral, respeitosamente, é assim que eu vejo a visão teológica do irmão no que diz respeito à igreja como um todo. Nós vamos fazer agora o seguinte, só vai dar para ter uma pergunta, porque nós tivemos um problema técnico. Então, a primeira pergunta que foi gravada lá no Reduto dos Crentes pela Jéssica. Vamos lá. Queria saber quem são as duas testemunhas, se são dois escolhidos de Deus, ou se é o Velho ou Novo Testamento as testemunhas. Muito bem. Pastor Reverendo Olímpio, as duas testemunhas são dois escolhidos de Deus ou podem se representar o Antigo e o Novo Testamento? Não, as duas testemunhas é a igreja do Senhor Jesus ao longo desse período que vai da ascensão até a segunda vinda de Jesus. Estamos aí com a mensagem profética de Deus, a palavra de Deus sendo pregada, sendo anunciada. Não se trata de uma exegese, é o ponto de vista do irmão, eu respeito, você tem todo o direito de pensar assim, ou uma exegese respeitosamente, manobrada, também tem todo o direito, mas eu não consigo ver duas testemunhas literal, é figurado, porque se for literalizar, sim, mas não é, a nossa visão não é literal, porque não tem condições de literalizar o texto. Né? Tá. Pastor Vailate, agora é sua vez de responder a mesma pergunta. Bom, conforme eu disse ao longo do programa, eu entendo que são duas testemunhas porque quando o autor bíblico ou qualquer autor, de uma forma geral, de uma literatura, ele emprega uma linguagem X, salvo se o contexto, de uma forma geral, disser o contrário, eu tenho que interpretar, sempre que possível, um texto bíblico, seja ele qual for, de uma forma literal. Né? A não ser que o contexto me deixe claro outra situação. Por exemplo, quando o texto bíblico diz, em Apocalipse 11, que sai o fogo da boca das testemunhas, é óbvio que eu não interpreto de uma forma literal. Né? O bom senso deve nortear a nossa interpretação. Agora, os elementos que eu vejo como literais, como, por exemplo, a expressão duas testemunhas, confirmadas depois pelo versículo 10, dois profetas. O texto bíblico dá detalhes. Se eu entender que duas testemunhas e dois profetas não significam aquilo que o texto realmente diz, apesar dos simbolismos que cercam esse texto que eu não ignoro, então realmente eu entro em uma situação complicada. Com relação à segunda pergunta do nobre telespectador aí, da pessoa que deu o depoimento, ele comentou que se são também o Antigo e Novo Testamento. Não podem ser, porque o Antigo e Novo Testamento, eles adquirem um caráter impessoal. E o texto bíblico fala sobre duas pessoas. E quando falamos da Bíblia, há um caráter impessoal. A Bíblia é desprovida de pessoalidade, não é uma pessoa. Agora, as duas pessoas, obviamente, o são. Bom, agora vocês vão responder uma pergunta, cada um, minha. Tá? Reverendo Olímpio, o senhor tem explicado que o capítulo 11 de Apocalipse, como praticamente o livro todo, tem que ser interpretado simbolicamente e não literalmente, certo? Aquilo que é simbólico. Então tá. O que é que representam, no capítulo 11 de Apocalipse, por essa sua visão,
o martírio das duas testemunhas, elas são perseguidas, mortas, a população mundial celebra a morte das duas testemunhas e o cadáver delas, isso é enfatizado, fica exposto, né, coisa que normalmente a gente não faz, mas o cadáver dessas duas testemunhas são expostos, aí elas ressuscitam de repente, depois de uma voz do céu, e são transladadas para o céu. O que é que, já que nada disso é literal, o que é que tudo isso representa? Bom, no caso aqui, no final, porque sempre as testemunhas de Jesus, a Igreja de Cristo, sempre foi massacrada pela besta do mar, pela besta da terra indiretamente. Agora, a carnificina maior será por ocasião da soltura de Satanás da sua prisão, que ele não vai conseguir convencer todos os cristãos a segui-lo. Então, um grupo se oporão a ele. Então, esses que vão se opor são os que vão discernir que ele não é o Cristo, é um falso Cristo. Então, alguns deles, uma boa parte deles, não temos o número, morrerão. Por quê? Quando eles estão mortos aqui, mortos pelo chão, caídos pelo chão, onde quer que eles estejam, os outros cristãos serão impedidos de sepultá-los, para eliminar mesmo da face da terra, porque se sepulta, vai manter, vai respeitar a memória. E se não sepulta, então acabou. Mas não precisa sepultar, porque nesta hora que Jesus desce, porque o que está aqui nesse versículo 9 é o que está lá no capítulo 20, quando Jesus percebe que o anticristo está quase destruindo a igreja, então ele desce com o seu exército e o mata, Paulo fala que o mata, e Jesus, em Apocalipse 20, diz que ele será lançado no lago de fogo. E logo em seguida, quer dizer, antes de Jesus fazer isso, ele já arrebata os cristãos vivos que iam sepultar os mortos, e os mortos ressuscitarão em Cristo e serão levados para o céu. Para mim, aqui é na consumação. Tá, ok. Pastor Vailate, minha pergunta para o senhor é a seguinte. O senhor tem defendido que trata-se de dois indivíduos de carne e osso, que não viveram ainda, Sim. que são do futuro, Sim. e o senhor acrescentou que provavelmente são dois judeus e tal. Pois é, e que o que eles vão fazer nesse tempo é pregar o evangelho e produzir testemunho a respeito de Deus e do seu juízo, não é verdade? Sim, sim. Então, por que o senhor não aceita que essas duas personalidades não sejam símbolos da palavra de Deus, já que o próprio Senhor Jesus, no Evangelho de Lucas, capítulo 16, no relato sobre o rico e o Lázaro, quando o rico perdido pede que seja enviado pessoas, no caso até o próprio Lázaro, para salvar os irmãos dele, para não irem para o inferno, ele diz, eles têm Moisés e Elias, não se referindo aos dois personagens, sim, mas se referindo ao Antigo Testamento, a palavra de Deus, né? A lei e os profetas. Eles têm Moisés e Elias, eles têm a lei e os profetas, ouçam-nos. Ah, mas eles não vão ouvir. Se não ouvirem a palavra de Deus, não adianta nenhuma pregar. Obrigado pela pergunta. Bom, primeiro de tudo, uma das perguntas que eu estava pensando em fazer ao reverendo, você fez, mas tudo bem, eu gostei porque você fez, que foi essa agora. No que diz respeito à sua questão, Heber, a questão é a seguinte, o texto bíblico, ele descreve essas testemunhas, elas são chamadas de testemunhas, não testemunhos. Testemunha é algo abstrato, testemunha é algo que a testemunha produz. O texto grego ele é bem claro, elas são chamadas de duas testemunhas e dois profetas. Elas não são desprovidas de pessoalidade. Então eu não posso vê-las como sendo uma referência ao evangelho, ao anúncio da salvação, embora essa seja uma prática que elas cometem, porque o próprio contexto, como você mesmo mencionou, as dota de pessoalidade.
Então, elas são pessoas que pregam, elas são chamadas de duas, elas morrem, elas são provavelmente judias porque se vestem de panos de saco, uma referência a uma vestimenta, uma indumentária judaica que aponta para um contexto de luto ou que acompanha uma mensagem de arrependimento. Então, eu não tenho como ver essas duas testemunhas ou dois profetas como uma referência abstrata ao Evangelho. São elas que pregam o Evangelho, mas elas não são o próprio Evangelho, não são a própria mensagem, a própria palavra de Deus. Então, nesse ponto, o texto bíblico de Apocalipse 11, a meu ver, ele deixa muito bem claro e não permite esse tom de impessoalidade para as testemunhas, que são dois seres pessoais. Para concluir, segundo a resposta do pastor Antônio Olímpio dos Reis, essa narrativa de Apocalipse 11 é uma das muitas que o livro de Apocalipse traz sobre os eventos finais da história do nosso planeta. As duas testemunhas representariam o povo de Deus nos tempos de agonia finais, quando o diabo será solto da sua prisão para enganar as nações. As testemunhas darão... Os cristãos darão testemunho efetivo da sua fé, do poder de Deus, serão martirizados e no auge do martírio, Jesus volta e instaura o juízo final. É isso? Muito bem. Então, pela visão amilenista, as duas testemunhas marcam o tempo final do fim. E na visão do senhor, as duas testemunhas marcam o quê? O que acontece logo depois? Eu sou pós-tribulacionista e pré-milenista. Então, em algum momento durante o ministério das duas testemunhas, isto se dá, a meu ver, durante a 70ª semana de Daniel, não sabemos mensurar se é nos primeiros 3 anos e meio ou na segunda metade dos 3 anos e meio, mas depois desse contexto todo, eu entendo que, aliás, dentro do contexto da pregação das duas testemunhas, Israel se converte de uma forma maciça e depois disso é instalado em seguida o milênio. Não todo Israel necessariamente é ali salvo, embora possa ser uma referência a Romanos 11, 26. Mas depois disso nós vemos em seguida a instalação do milênio, conforme o texto de Apocalipse no capítulo 20. Então Jesus volta só depois da tribulação? Só depois da tribulação. Ou no meio ou depois dela, não antes. Eu não sou pré, eu sou pós-tribulacionista. O arrebatamento então não se dá antes da tribulação? Não se dá. Nem somente, talvez no meio ou depois, mas eu entendo que bem depois da... Então a igreja passa pela tribulação. Passa pela tribulação, que aparece descrita em Apocalipse capítulo 7, capítulo 13, de uma forma geral também. Deixa bem claro. Nisso vocês concordam. É verdade. É verdade. Isso vocês concordam. Brisol, Eu também acredito que a igreja enfrentará o anticristo. Não sou pré-tribulacionista. Sim. Mas esse é um assunto para outro dia. Quero agradecer a presença do reverendo Olímpio e também a presença do pastor Vailate. Muito obrigado. E você de casa certamente tem perguntas ou gostaria da opinião dele sobre o assunto. O contato dos dois está no site vejamsó.com.br. Você vai lá na aba Convidados e você tem o contato desses dois preciosos irmãos, tá bom? Vamos ver quem é que vai levar o kit da grade. O Agla Alves, de Acrelândia, no Acre. Beleza. Acho que não tem a grade aí, mas não sei, pode até ter. Para você que fica com a gente, que fica com essa emissora, a paz e a graça do Senhor Jesus, nós nos encontraremos no próximo Vejam Só.